Vamos lá, pessoal. Aqui é uma CMI, extintor de CO2, né? Quadro elétrico. Nós temos aqui a mesma aula que o Corpo de Bombeiro recebe quando ele vem nas edificações. Geralmente os bombeiros vêm nas edificações para conhecer a CMI, né? E também as RTIs, né? As caixas d'água, cisternas, né? E aqui você tem o quadro de energia, né? Tá no automático aqui as bombas, ó. Bomba 1 ou bomba 2 no meio desligado, né? Uma pessoa leiga poderia jogar uma bomba dessa no manual, né? No manual ela vai ficar ligada diretamente, que não é o certo. No automático ela vai fazer o desligamento no momento certo, né? Você tem a câmara de vácuo, né? A câmara de vácuo, a própria bomba, quando ela vai girando, ela faz a compressão. Não existe nenhum gás ali dentro não, tá? Como algumas pessoas às vezes acreditam. Ela vai gerando um vácuo dentro da câmara de vácuo que vai pressurizar a rede, né? A rede, ela da RTI até aqui, ela tem a pressurização do peso da água lá na caixa d'água, né? Então, a reserva técnica de incêndio, ela vai pressionar com o peso da água, mas a pressurização passa a partir daqui, entende? Então você tem aqui o pressostato, que é uma configuração que as empresas, só as empresas mesmo que são responsáveis pelas bombas de incêndio, que vão fazer essa configuração, tá? Aqui em cima, como eu falei, que parece uma marcha de moto, né? Aquelas marchas lentas, de mistura de combustível e ar, é onde eles fazem a configuração. Não pode ser mexido, né? Então, é uma coisa que a configuração dela é externa. Você tem o manômetro, a pressão ela tem que ficar na configuração que ela sempre fica. A bomba que fica toda hora despressurizando é porque existem pequenos vazamentos na tubulação, tá? Aqui é o dreno, onde vai ser feita a drenagem da água que está dentro da rede de incêndio, que está pressurizada. Para isso, o quadro de energia vai ter que estar na posição desligado. As chaves precisam estar desligadas. Por quê? Porque quando você fizer a drenagem, que tem que ser devagar, você não pode abrir rapidamente, essa drenagem ela tem que ser feita devagar para não causar nenhum dano, né? Essa drenagem vai fazer com que a pressão na rede venha a cair até chegar no zero, a rede vai estar despressurizada, né? E depois vai ser feita a ligação da rede. Geralmente se liga a jockey, né? Que é a bomba menorzinha. Essa aqui é a bomba jockey. Essa daqui são as duas. A gente fala principal e auxiliar, mas na verdade são duas principais. É porque se uma der defeito, você tem outra. Imagina a demanda para se trocar uma bomba desse tamanho, desse peso. Então você sempre tem que ter uma reserva, né? Que vai entrar a pressão bruta. Se a rede tiver uma demanda de pressão e o sistema entender que precisa de mais água, né? Mais pressão de água, mais força, vai entrar a principal, dependendo da quantidade de vazamento e da configuração do pressostato, né? Então você está lá, a rede ela vai ser pressurizada sempre quando for baixa pressão, pequena queda, pela jockey. A jockey é pequenininha. Então, o problema que eu falo, quando você vai ter essa instrução nos cursos de formação, você não tem essa instrução. Você recebe isso aqui, você vai acompanhar a manutenção do prédio, como que eles fazem, né? Desliga o registro da bomba, desliga o quadro de energia, faz a despressurização da rede. A repressurização já é um outro processo. Você vai ter que ligar as válvulas de novo. Aí você vai ligar uma das bombas, né, que no caso seria a jockey, para fazer a pressurização da rede, e depois vai voltar o quadro de energia para o automático, né? Vai escolher uma das bombas e geralmente quando ela ativa, acende as luzes aqui, né? Tem alguns quadros de energia que tem um botão de pânico, mas geralmente nas bombas de água, né, lá embaixo, que são botões que você pode fazer o desligamento rápido de um quadro de energia. Então, quando a rede cai, a pressão cai muito, a VGA ela soa, né, na edificação. Tem alarmes nas edificações, soa mostrando que
que a edificação sofreu alguma variação, ou seja, foi aberto algum hidrante ou algum sprinkler estourou dentro de uma unidade, né? Então você consegue identificar às vezes um incêndio pela despressurização da rede, porque se um sprinkler estiver aberto, vai cair a rede, vai cair a pressurização no manômetro, né? Aqui no manômetro. Então você entende que tem um vazamento ou alguma coisa aberta. Aí tu vai ter que vasculhar a área, né, para saber o que está acontecendo, se alguma tubulação se rompeu, né? Então os pequenos vazamentos fazem com que muitas vezes o manômetro fique ativando toda hora. Toda hora a rede pressuriza, né, aí despressuriza. Isso vai fazer o quê? Pode queimar o quadro de energia, pode estragar o quadro de energia. Então o gestor da unidade precisa ser comunicado sobre isso. Por quê? Porque isso vai trazer prejuízo, né? E nós também somos prevencionistas de patrimônio, né? Então, você vai comunicar ao gestor, a rede não é normal ela ficar despressurizando toda hora, tem vazamentos na rede, né? O problema, nesse tipo de tubulação, né, que dentro dessa tubulação cria-se um bolor de bactérias que se alimentam de oxigênio e de CO2, né? E aqui vai criando uma estrutura aqui dentro de bolor que às vezes impede da água, né? A água vai passar em muita pressão, mas com o tempo essa estrutura, esse aço, ele vai ter que ser substituído. Então pode acontecer de uma edificação ficar muito tempo sem manutenção, né? E não existe nenhum aditivo que você possa colocar dentro dessa tubulação para eliminar essas bactérias. Então muitas vezes é feita a substituição da tubulação, né? Muitas vezes é feita essa substituição, porque ela começa a estourar pontos, né, de dentro para fora também, o aço começa a ser corroído e ela começa a ter sérios problemas de vazamento, né? Então os cuidados que pode se ter é uma tinta, poderia talvez ter algum material que pudesse cobrir, né, essa tubulação, ou uma tinta especial que pudesse dar mais uma garantia a nível de contato com o tempo, né? O tempo acaba destruindo isso aqui. Geralmente, quando está muito corroído, as pessoas falam assim, a gente vai fazer o teste da rede. Aí o que acontece? A água suja que está aqui dentro vai ser substituída por água limpa. Essa água limpa vai vir com mais potencial de cloro, de todas as substâncias químicas, e vai alimentar ainda mais as bactérias que tem aqui dentro, e vai corroer ainda mais os pontos, né? De forma que tem pontos aqui dentro que o bolor está cobrindo. Então, às vezes, você faz a substituição da água e começa um vazamento, né? E para trocar essa tubulação, eles trocam por setor, né? Eles não vão cortar aqui e soldar aqui, eles vão trocar todo um setor, né? Desenrosca, né, as partes que tem as roscas e faz a substituição. E é uma trabalheira e um custo muito alto para o gestor da edificação.